mencionou nesse campo do discernimento 3 pontos, pelo que eu pude perceber. É a oração, em primeiro lugar, um acompanhamento ou um diretor espiritual, e em terceiro lugar, um conhecimento. Ir, buscar, conhecer, e sobretudo, discernimento vocacional aqui, pelo que eu estou entendendo, é justamente uma leitura para uma compreensão. Uma leitura das possibilidades que tem para uma compreensão, para ver aonde que eu me encaixo. Ou mais bem, aonde Deus me modelou de uma forma que eu vou encaixar neste lugar. Então eu vou buscando, vou vendo, aqui encaixa, aqui não encaixa, aqui encaixa, aqui não encaixa, até achar o lugar certo. Claro, é um processo prolongado, é um processo longo, mas eu acho que no final também vai dar muita paz para a pessoa quando ela já se encontra no seu lugar, né? Claro, isso. Voltando um pouco ao tema do diretor espiritual, que eu acho que é um tema também muito interessante, porque justamente a gente precisa de alguém que nos guie nesse caminho. Muitas vezes nós não conseguimos por nós mesmos ter a força ou saber, às vezes, compreender as coisas por nós mesmos. Às vezes entram muitos pontos de vista subjetivos, etc, etc. Mas, porém, como escolher a pessoa adequada? Porque, por exemplo, tem que ser um sacerdote ou uma freira, ou também, por exemplo, eu estou pensando um catequista, que seja uma pessoa que para mim é um ponto de referência na fé, como escolher a pessoa adequada? Quais são as qualidades dessa pessoa para eu ficar em paz, sabendo que essa pessoa, o que ela está dizendo para mim, realmente representa a voz de Deus que está me manifestando aquilo que Ele está querendo para mim. Sim. O diretor espiritual, como ele é um canal onde que vai passar a graça de Deus, para você saber quando o melhor diretor espiritual que você poderia encontrar, em primeiro lugar você tem que ver que seja um sacerdote, ou pode ser também uma freira, pode ser também um leigo que tenha uma formação espiritual, principalmente o ponto que seja alguém de oração. Porque, como é um tema delicado, não só tema vocacional, mas ajuda da vida pessoal, do fiel, do leigo que chega, ou do religioso, é importante. Então é necessário que o primeiro diretor espiritual, seja alguém de oração, que esteja diante de Deus, que saiba ser um instrumento fiel nas mãos de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu creio que sim, é interessante, ainda que pode ser muito prático, que seja um diretor espiritual, uma diretora espiritual, que sempre que você precisar, você sabe que você pode contar com ele. Que é alguém próximo. Porque não adianta você também, ainda que tenha um diretor espiritual, que pode ser muito bom, mas ele vive a 3 cidades da sua, que quer dizer que você vai ter que sofrer para ter um encontro com ele, não ajuda. Então tem que ser alguém que esteja próximo, porque a vocação é um mistério. É um dom e um mistério, como dizia João Paulo II, um dom e um mistério. Então, às vezes, é necessário você ter uma frequência de direção espiritual, porque o mistério da sua vocação vai manifestando coisas que antes você não esperava que ia acontecer. Então, é necessário que ele seja muito disponível. E claro, alguns podem não entender bem, mas que você é um sacerdote e uma religiosa que também tenha esse coração sacerdotal. Porque um coração sacerdotal é um coração acolhedor. Um diretor espiritual que saiba escutar, principalmente escutar. Ou uma diretora espiritual também tem que saber escutar. Porque senão, se você chega a conversar da sua vocação e esse sacerdote ou essa freira que não é de oração não sabe escutar e tudo, ela já vai chegar com uma resposta feita. E isso não é direção espiritual. Isso é quase como eu falo, você que vai no mercado e tem um problema e você compra para resolver o seu problema. Não é assim. A direção espiritual é um diálogo entre 3 pessoas. Aquele que é dirigido, o que dirige e o Espírito Santo. Agora, se o padre ou a freira não está aberto ao Espírito Santo, não é direção espiritual. Porque daí eu estou orientando segundo o meu ponto de vista. E o diretor espiritual, ele forma as pessoas, mas como um instrumento pelo qual passa a graça de Deus a essa pessoa. Por isso que no tema vocacional, esse tem que ser um diretor espiritual atento, com coração sacerdotal e de muita vida de oração. Porque, querendo ou não, Deus às vezes concede a muitas pessoas graças especiais.
às vezes, dons especiais. E se o diretor espiritual não é alguém de oração, vai pensar que isso é uma loucura. E aí vai fechar completamente. E eu encontrei muitos jovens que me mandam mensagens falando que não tem diretor espiritual porque ou quem deveria atendê-los não tem tempo. Ou está sempre ocupado. Ou eu chego a falar uma coisa e ele já me interrompe e fala que é pura bobagem da minha parte. Então isso não é direção espiritual. Essa é da escutar. Porque cada um tem uma alma e cada um tem um caminho que tem que seguir. E esse caminho que cada um tem que seguir é pessoal. Não é tratar como todo mundo tem vocação ou como todo mundo não tem vocação. Cada um tem um chamado. E o que fazer no caso em que o jovem que está descobrindo a sua vocação não conta com o apoio dos pais? É uma problemática que cada ano que passa fica mais intensa. Antigamente, né, a vocação na vida familiar era um grande dom. Hoje, para muitas famílias, passa a ser um desastre. Eu falo assim uma coisa para esses jovens, que em primeiro lugar, não ir contra os seus pais. Porque quando se divide a família, não está Deus. Já quando a vocação se torna um meio de divisão, no sentido que, não, agora eu vou ir contra meus pais, eu vou mostrar para eles, tal. Não. O principal ponto que eu falo, reze. Reze pela sua família, reza pelos seus pais, peça a Deus que ilumine eles, que oriente eles para que conheçam sua vocação, porque o problema principal, eu acho que não é que os pais não querem que seus filhos sigam a vocação, mas é que eles não entendem por que tendo tantas possibilidades, seu filho, sua filha quer ser freira ou padre. Isso que é difícil de compreender. Então, que Deus vá transformando o coração. Que nem eu falo para alguns pais, né? Se eu vejo vocês que casaram, eu às vezes me pergunto, mas por que você casou com ela e ela com você, tendo tantas pessoas no mundo? Ah, não, mas é porque foi algo que eu senti. Então, é a mesma coisa a vocação. A vocação, alguém quando faz esse encontro com Deus se apaixona, né, por essa pessoa. Então, aqueles que não fizeram a mesma experiência não entendem a vocação. Por isso que às vezes vão em contra. Agora, aqueles que já fizeram a mesma experiência, que normalmente são os vocacionados, eles se apoiam entre si, porque ele compreende o outro. Então, o que falta muitas vezes na família? Falta de compreensão. Então, por isso a oração, para que Deus vá. Depois, o diálogo. Tentar dialogar, manifestando aos seus pais que você é feliz seguindo a sua vocação. E assim eles vão vendo se verdadeiramente você tem um chamado, cedo ou tarde, Deus vai transformar o coração deles. A gente mesmo conhece sacerdotes, às vezes, que a família só apoiou a vocação no dia da ordenação. É normal. Porque nunca entenderam, ou às vezes estavam com aquele receio, será que ele chega até lá? E depois, claro, e é bom sempre, se você tem esse diretor espiritual, alguém de muita confiança, que tem uma caminhada na igreja, que seja um apoio também nesse diálogo, que vá conversar com seus pais, mas eu falo isso, conversar. Aí você vê que mesmo assim os pais estão em contra, não partir para a agressividade das palavras, que isso também não ajuda, só piora as coisas, né?